Prezados alunos, nós vamos trabalhar hoje com uma videoaula num conceito de sala de aula invertida, que a gente também conhece como sala de aula flipada. E eu vou usar hoje uma metodologia chamada Enflip, em que nós vamos assistir a videoaula durante a aula presencial e vamos fazer algumas atividades. A ideia da sala de aula invertida seria vocês assistirem as videoaulas fora do horário da sala de aula, mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente usando essa ideia do Enflip. A gente está discutindo nessa disciplina que se chama Computadores e Sociedade a inserção da tecnologia da informação na vida das pessoas. Como é que o nosso curso de sistemas de informação interage com a sociedade, com a comunidade? Como é que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas? Então, o tema principal é a inclusão digital, ou também conhecida como info-inclusão. Permitir o acesso de todos à sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, fortemente regrada e regida pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação, em especial a internet, e fazer com que o nosso trabalho seja para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da sociedade, que a informática seja usada para o bem da... Então a nossa ideia de inclusão digital tem alguns projetos, um bastante conhecido é o projeto LPC, One Laptop Per Shield, que é aquele do computador de $100, é um projeto do MIT, de um pesquisador chamado Nicolas Negroponte, e a intenção é que todas as crianças no mundo todo tivessem um notebook, um laptop, eu não chamava de notebook porque é um equipamento um pouco menor, e que esses equipamentos não ficassem nas escolas, que eles pudessem ser levados para casa. E esse projeto começou no Brasil, se não me falha a memória, por volta de 2005, 2006, algumas escolas em Porto Alegre receberam esses equipamentos. No Fórum Internacional de Software Livre, no FISLI, o Nicolas Negroponte esteve uma vez em Porto Alegre, fez uma divulgação do projeto. Depois, aqui no Brasil, surgiu um projeto similar chamado UCA, um computador por aluno. Algumas escolas aqui da região do Alto Marajoara participaram. Se não me falha a memória, eram 8 escolas, 8 cidades, uma delas era Santo Ângelo. Mas, infelizmente, quando esses computadores chegaram aqui no Brasil, eles já não custavam $100. As empresas HP, Dell, queriam fazer propostas para o governo para vender computadores a $400, $500. Mas a ideia inicial no MIT era um computador barato que pudesse ser distribuído mundialmente. Essa questão da inclusão digital também envolve as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pode ser uma deficiência motora, pode ser uma paralisia cerebral, pode ser alguém que é surdo, deficiência visual. Então a ideia é de que nós também temos que trabalhar usando algum tipo de tecnologia que a gente chama de tecnologia assistiva, para que essas pessoas também tenham acesso. Então acesso a todos, as pessoas de baixa renda, terceira idade, pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou mental. Então universalizar o acesso de todos à internet e à sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. A exclusão digital significa eu deixar uma pessoa à margem da sociedade do conhecimento. Ela não vai conseguir um bom emprego, ela não vai conseguir se relacionar com as outras pessoas, ela não tem celular, ela não tem WhatsApp, ela não tem acesso à internet, ela não conhece o Google. Então, ela fica à margem do que está acontecendo na sociedade. E a inclusão digital, segundo muitos autores, é o princípio básico para gerar renda e inovação. Então, eu estando incluído digitalmente, eu tenho mais possibilidade de gerar renda e inovação, de conseguir um bom posto no mercado de trabalho, de poder me relacionar com as outras pessoas, de poder fazer negócios, isso em qualquer área, não só na área de informática. Na área de informática, muito. Então, aqui tem um quadro que fala um pouquinho sobre as diferenças entre a inclusão digital, a informacional e a social. Então, por exemplo, inclusão digital, baseada na sociedade da informação. Inclusão informacional, sociedade do conhecimento. Inclusão social, sociedade do aprendizado. Informação, conhecimento e aprendizado são coisas diferentes. Eu tenho acesso a muita informação no Google, por exemplo, ou em qualquer outro site da internet. Eu saber usar essa informação para fazer o meu trabalho, para estudar, para fazer o bem para as pessoas, isso é conhecimento. Eu saber
aprender coisas novas. E eu aprender constantemente, aprender a aprender é aprendizado. Então, são coisas diferentes, né? Olha ali, inclusão digital, acúmulo de saber. Inclusão informacional, construir o saber. Inclusão social, o fenômeno do saber. Desculpa que faltou um R ali, né? O fenômeno do saber é a inclusão social. Tá? Na inclusão digital, a pessoa é só um espectador. Na inclusão informacional do conhecimento, ela é um conhecedor. Quando ela aprende na inclusão social, ela é um ser autônomo. Eu estou aprendendo a aprender. Quando a gente fala dessa questão de acessibilidade para pessoas que têm algum tipo de deficiência física, motora ou deficiência cerebral, eu preciso trabalhar com tecnologias assistivas, que podem ser hardware ou software. Aqui tem alguns exemplos de hardware. Então, um teclado para quem tem algum problema motor, algum tipo de dispositivo que vai ajudar alguém que tem paralisia cerebral ou tem paralisia em vários membros do corpo a poder navegar no computador como se ele estivesse usando um mouse. Então, às vezes, é um dispositivo que é uma câmera e conforme eu olho para a câmera e movo os olhos, eu movo o ponteiro do mouse. Pode ser um óculos adaptado, pode ser um software que lê tela para um indivíduo que tem deficiência visual. Então tem muitas coisas de hardware e de software que a gente chama de tecnologias assistivas que permitem assistir. Na internet existe um órgão regulamentador que é o W3C, e esse órgão regulamentador coloca uma série de diretrizes de acessibilidade para que os sites sejam acessíveis a pessoas que têm algum tipo de deficiência, como deficiência visual, por exemplo. No serviço público, os sites, por exemplo, do governo federal, eles obrigatoriamente, por lei, têm que ser acessíveis. Então, vocês podem procurar no site, quando vocês entram no site, por exemplo, da UFSM, do Ministério da Educação, vocês vão encontrar as questões de acessibilidade. Uma dessas questões é, por exemplo, eu tenho uma foto, uma imagem, e o deficiente visual não vai conseguir ver aquela imagem. E o leitor de tela não lê imagem, ele lê um texto, os textos que estão escritos. Então eu tenho que botar uma audiodescrição ou um texto em algum lugar, vai ter que ter uma forma do leitor de tela ler o que está naquela imagem. Por exemplo, neste slide está aparecendo o símbolo da Universidade Federal de Santa Maria. O símbolo tem 3 tochas, o símbolo tem a data de fundação da universidade, que foi no ano de 1960. Então isso é uma audiodescrição dizendo que existe aquele símbolo, para que a pessoa que tem deficiência visual. A questão da multimídia é uma questão que na metade da década de 90, 1994, 95, surgiu com mais força, porque antigamente os computadores todos tinham interface baseada somente em caractere, somente texto. A própria internet, no início da internet, existia uma ferramenta chamada Gopher. Não existia browser como a gente está acostumado hoje em dia, como Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Isso não existia. Existia uma ferramenta só para trocar texto via internet. E não era internet o nome ainda, o nome era de uma outra rede, mas eram os primórdios da internet. Com a multimídia, eu pude deixar de trabalhar só com texto e começar a trabalhar com fotos, com GIFs animados, com animações depois quando surgiram as applets Java, gráficos, e hoje em dia a gente tem uma infinidade de coisas, né? Vídeo, som, plataformas só para vídeo, plataformas só para som. Hoje em dia a multimídia está muito comum, mas antigamente não, os computadores não vinham preparados para esse tipo de tecnologia, e as pessoas tinham que comprar o chamado kit multimídia, tinha que comprar uma caixa de som, um microfone, uma placa de vídeo, um drive de CD, era tudo separado, porque o computador básico não tinha esse tipo de estrutura. Antigamente na internet, como eu estava comentando sobre texto e sobre uma ferramenta chamada Gopher, a gente tinha um conceito chamado hipertexto. O conceito de hipertexto não é de hiper que é grande, é de hiper porque ele tem hyperlinks ou hiperlinks, o nome certo é hyperlinks. Eu tenho um texto com palavras destacadas que a gente conhece como hot words, palavras quentes, que hoje em dia é mais comum chamar de link. Link vem da palavra hyperlink. E esses links me levam para outros lugares do próprio texto, do próprio site, do próprio servidor ou de outros locais quaisquer na internet, de outras páginas. Então esse é o conceito do hipertexto, não de um texto grande, mas de um texto que eu consigo navegar em vários lugares. Diferente de um livro tradicional, né? Um livro tradicional eu vou lendo página a página sequencialmente. Quando eu junto o
conceito de hipertexto e multimídia, eu tenho uma nova categoria chamada de hipermídia, que é o que a gente tem hoje em dia nos nossos browsers. Eu tenho tudo ali dentro. Vídeo, som, animação, gráficos, imagens, textos, hiperlinks, tá tudo ali. E depois surgiu um conceito criado por um pesquisador chamado Peter Brusilovsky, que é o pai desse tema, chamado hipermídia adaptativa. Os softwares, principalmente os softwares da web, que estão disponíveis na internet, eles começam a se adaptar de acordo com os usuários. Essa adaptação pode ser uma personalização. Eu, usuário, vou num lugar do software e faço configurações e personalizo o software para mim. Por exemplo, troco a cor de fundo, troco a posição do menu, escolho que tipo de botão eu quero que apareça na tela. Coisas bem simples que eu mesmo posso configurar ou parametrizar. Mas a ideia principal da hipermídia adaptativa é o software ir se adaptando de acordo com as preferências do usuário. E aí eu preciso ter um pouco de inteligência por trás. E aí entra a inteligência artificial. Eu vou tentando descobrir como é que o meu usuário navega, que tipo de conteúdo ele gosta mais de ver, que tipo de ferramenta ele acessou no meu aplicativo, e eu começo a armazenar isso num algoritmo e a inferir a partir disso e a tomar decisões. Por exemplo, eu abro o meu aplicativo do banco e eu uso muitas vezes a ferramenta, por exemplo, transferência. Da próxima vez que eu abro, essa ferramenta aparece numa caixinha separada para mim, favoritos. Eu posso ir lá colocar os meus favoritos, personalização. O algoritmo coloca os favoritos automaticamente para mim, a adaptação. Tá? E esse é o futuro da internet. Realidade virtual é um tema muito interessante. A gente tem dois tipos, a não imersiva, quando eu tenho um mundo virtual, mas eu não me sinto dentro desse mundo, eu não me vejo dentro dele, como alguns ambientes como Active World, Second Life. Existem ambientes, por exemplo, como está mostrando aqui nesse slide, para eu poder simular a vida artificial. Eu quero saber o que vai acontecer com as plantas se eu aplicar tal agrotóxico, o que vai acontecer se as plantas ficarem muito tempo sem água. Eu posso simular isso no organismos vivos, seres animais, seres humanos. Então é uma ferramenta muito interessante que pode ser usada não só para entretenimento, como existem muitos jogos, né? Por exemplo, um jogo onde eu tenho uma raquete física e eu movo essa raquete e esse movimento que eu faço aqui fora acontece lá dentro do computador. É a realidade virtual não imersiva. Tá? Muita gente vê isso no entretenimento, mas a ideia também é trazer para outras áreas. A realidade virtual, aqui tem um exemplo do Active Words, tá? Se vocês quiserem, vocês podem procurar no site do Active Words, tem uma versão chamada AW Edu. É uma versão educacional, vocês podem baixar esse browser. Ele é um browser de realidade virtual. Tem vários mundos virtuais sobre muitas coisas, visitas a museus, eu quero conhecer o Egito Antigo, então mundos virtuais educacionais, que não são comerciais. Tem a versão comercial também, por exemplo, as empresas podem criar seu mundo virtual e colocar nesse browser. E eu posso navegar dentro desse ambiente em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Aqui, por exemplo, tem esse símbolo aqui desse homem ali com o chapéu. Isso é um avatar. Eu posso navegar enxergando o avatar e eu posso navegar como se eu estivesse dentro do avatar. E eu enxergo pelos olhos do avatar, que é uma imersão um pouco maior. Ainda não é imersão total, porque eu não estou usando o hardware para me sentir dentro. Quando é que eu me sinto dentro do ambiente? Quando eu uso algum tipo de dispositivo, principalmente os óculos de realidade virtual. Óculos, luvas, algumas vezes roupas. Eu já vi alguns filmes que mostravam as pessoas vestindo uma roupa e essa roupa permitia que a pessoa se sentisse totalmente dentro do ambiente virtual. Já tem muito comum em shoppings alguns carrinhos assim que as crianças usam e colocam óculos de realidade virtual e escolhem um passeio. Aí o passeio pode ser num castelo, pode ser numa mina, pode ser numa montanha-russa. Aí o carrinho, às vezes o carrinho treme, a criança grita porque ela tá tendo as sensações de imersão. Também, de novo, entretenimento, né? Mas eu posso usar isso para outras coisas. Também na área da saúde, tá? Daqui a pouco na área da saúde pode ser uma ferramenta muito importante trabalhar com a realidade virtual. Convergência é um tema que a gente está vivendo muito hoje. Nós temos um equipamento só, que é o nosso smartphone, e o nosso smartphone faz tudo, e até ligações, a gente não usa para ligar, né? A gente usa o WhatsApp, a gente usa Google, a gente usa Gmail, a gente usa
Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo que for possível e imaginável. E a gente usa o celular como agenda, como relógio, como lanterna, como uma bengala, porque a gente não larga ele o tempo todo. Nós estamos dependentes da tecnologia e temos um computador na nossa mão e o mundo nas nossas mãos com esse computador. Outra questão bastante discutida atualmente dessa influência da tecnologia na sociedade é a questão da TI verde. Várias ações aqui, como existe aqui em Frederico, um projeto que envolve a UFSM, a URI, a Prefeitura de Frederico, que é o Recicla Frederico, eles fazem várias ações de coleta de lixo eletrônico. Então, uma série de coisas que as empresas e eu em casa posso fazer também, né? Comprar computador que consome menos energia, porque cada vez que a tecnologia surge, ela surge também já menos poluente, gastando menos energia, trocar vídeos antigos, reciclar cartuchos e pés. Então aqui um exemplo, né, daqueles vídeos antigos que a gente chamava de catódico, o vídeo CRT, que pareciam uns tubos enormes, que nem aqueles antigos tubos de TV. Ele durava 20.000 horas, tá? E tinha um consumo de 75 watts. Se eu pego um vídeo mais novo, por exemplo, com um vídeo de LED, ele gasta somente 21 watts e dura 50.000 horas. Então, a tecnologia no início ela é cara, mas ela vai ficando mais barata com o tempo. Eu consumo menos energia e, ao mesmo tempo, aquele equipamento me dura bem mais tempo. Mil perdões, eu estou muito ruim da garganta e da tosse. Uma outra questão muito atual, e-learning ou educação à distância, tá? Que é o futuro. A gente vai estudar muito à distância. E para eu estudar à distância eu tenho que desenvolver autonomia e aprender a aprender. Eu não posso mais ser só um aluno passivo que vai chegar na sala de aula e sentar e esperar que o professor me transfira o conhecimento que ele tem. Eu vou ter que aprender a construir o conhecimento. Eu vou ter que aprender a estudar, aprender a aprender. Aprender como eu aprendo melhor. Cada um vai ter que descobrir isso. Como eu aprendo? O que eu gosto de estudar? Eu tenho que aprender a gostar de estudar. Estudar é bom. Só que às vezes eu estou estudando uma coisa errada. Aí eu não gosto de Java. E eu estou me obrigando a estudar Java. Às vezes a gente tem que se obrigar sim. Tem uma disciplina obrigatória. O nome já diz, né? Disciplina obrigatória. Eu vou ter que cursar. Eu vou ter que aprender alguma coisa. O que não significa que eu no mercado, no mundo do trabalho, vou ter que trabalhar com aquela ferramenta. Aí eu não gosto de programar em Java. Não sou obrigado a programar em Java. Mas se tiver uma disciplina de programação em Java obrigatória no meu curso, eu vou ter que estudar. E eu vou ter que aprender alguma coisa. Nem que seja o mínimo para passar com nota 7. Tá? E isso é bem possível. Eu tenho que treinar o meu cérebro para aprender a aprender e aprender qualquer coisa. Quando eu tenho prazer em aprender aquilo, eu vou aprender muito melhor. Quando aquilo não me é muito prazeroso, eu posso aprender assim mesmo. Tá? Mas eu vou saber as minhas limitações. Vocês têm que encontrar uma forma de aprender, como vocês aprendem. Aprendem lendo, aprendem fazendo, aprendem copiando, não sei, cada um vai achar essa forma. E criar o gosto pelo estudo. E estudar é alguma coisa que vocês gostam. Aí eu estou no curso errado, eu preferia administração. Eu preferia psicologia. Eu preferia biologia. Eu preferia direito. Eu não sei. Mas cada um vai encontrar o seu caminho. Se o caminho não é uma faculdade de informática, não é fazer sistemas de informação, nem ciência da computação, nem nada disso, vocês têm que encontrar o caminho de vocês. Vou contar uma historinha. Eu sempre quis ser arquiteto. E quando eu fui fazer o curso técnico no ensino médio, quando eu terminei o primeiro grau, foi o curso chamado segundo grau antigamente, que agora é ensino médio, eu ia fazer um curso técnico chamado Técnico em Edificações, que era para me preparar para uma faculdade de arquitetura no futuro. Sempre foi meu sonho. Eu, durante a minha infância toda, eu desenhava casas. E não desenhava aquelas casinhas que todo mundo conhece, que botava uma arvorezinha e uma cerquinha do lado, e botava uma chaminézinha. Eu fazia projetos de casas de 2 pisos, eu desenhava a casa por dentro, eu fazia a decoração, eu desenhava as portas, as janelas, todas trabalhadas. Não era um desenho assim aquele desenho que a gente estava acostumado a fazer de casinha. Porque isso estava na minha consciência de que eu queria ser um arquiteto. Eu nasci para ser um arquiteto. E eu cheguei na escola para fazer minha matrícula no curso técnico de edificações. E isso foi em 1987, se eu não me engano.
E eu já sabia programar. Meu pai tinha me dado um computador em 1985, que era um computador CP200, de uma empresa chamada Prológica, que não existe mais no Brasil, que era uma empresa brasileira. Numa época em que existia uma lei da reserva da informática, a gente não podia comprar equipamentos do exterior, como agora a gente pode comprar tudo o que quer. A gente era obrigado a comprar equipamentos fabricados no Brasil. Então tinha empresas como Cobra, que era do Banco do Brasil, tinha Itautec, que era do Itaú, tinha a Prológica, tinha poucas empresas que tinham essa reserva de mercado e fabricavam os equipamentos aqui mesmo. E o meu pai comprou um computador para mim, que conectava na TV. E usava a linguagem Basic, que depois passou a ser Visual Basic, que é uma linguagem bem mais moderna hoje. E eu aprendi a programar sozinho. Então ele comprou esse computador para mim em 1985. E em 1987 eu fui fazer o curso técnico. E eu cheguei na escola e tinha uma faixa bem grande, assim, um novo curso, técnico em processamento de dados. E eu troquei de curso, né? E nunca mais voltei a estudar arquitetura. Fiz a graduação em informática, fiz o mestrado em computação, doutorado em computação, fiz 2 especializações na área educacional porque eu queria ser professor, mas não voltei a estudar arquitetura, que era o meu sonho. Um dia pode ser que eu volte. E não me arrependo. Então, às vezes, vocês podem achar que estão no curso errado, que esse não é o curso para vocês, mas às vezes é. É o caminho, é a forma de abrir portas para vocês depois fazerem o que vocês gostarem de fazer. Daqui a pouco, agora, o caminho é estudar informática para o mercado de trabalho estar melhor, porque eu vou conseguir uma vaga numa empresa em Porto Alegre, em São Paulo, no exterior, porque vai me abrir uma porta para um mestrado, para um doutorado, porque eu vou poder criar uma startup, eu vou poder abrir uma empresa nova, e lá adiante, mais lá na frente, eu vou ter condições de fazer o que eu gosto. Daqui a pouco o que eu gosto é ser arquiteto, é ser advogado, é ser biólogo, é viajar pelo mundo. Então, isso é uma decisão de sociedade do conhecimento ou sociedade da informação. Alguns autores não fazem muita diferença disso, né? Mas a informação é uma coisa, o conhecimento é outra, né? A informação está disponível para todas, o conhecimento é o que eu faço com essa informação, né? Como eu aprendo, como eu aplico essa informação. E alguns chamamos de TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação, e alguns chamamos de TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. Então nós estamos passando por uma revolução digital. Nós estamos fortemente apoiados nas tecnologias digitais. Apoiados como se fosse uma bengala. Se eu for ao supermercado e alguma coisa não estiver funcionando, o meu cartão não vai passar. Se a internet não estiver funcionando, eu entro em crise. Se o meu WhatsApp não estiver funcionando, o WhatsApp cai no Brasil, meu Deus, morreu todo mundo. Por quê? Nós estamos fortemente apoiados, dependentes, quase escravos das tecnologias. Isso é bom e ruim, tá? A gente pode discutir numa das aulas esses efeitos, mas tem coisas muito boas e tem coisas muito... Comércio eletrônico é uma área em grande expansão, então um mercado muito bom para quem quiser trabalhar com toda a parte de marketing, de business to consumer, que é vender para o consumidor, business to business, que é comércio entre as empresas, entre os consumidores, sites, por exemplo, como a LX, eu vendendo para outra pessoa, não é uma empresa envolvida. Tem muita coisa para fazer nessa área, tá? E também marketing digital, sabe? Vender mais, colocar meus anúncios na internet, fazer as pessoas conhecerem a minha marca. Dentro do comércio eletrônico tem uma coisa que está muito ligada também, muito em alta, sistemas de recomendação. Recomendar coisas para as pessoas. Filmes, livros, músicas, restaurantes, locais para visitar, roteiros de viagem, produtos para comprar. Lógico que se eu penso em comércio eletrônico, eu quero vender, quero lucro. Então eu posso agregar um sistema de recomendação ao meu site de comércio eletrônico para recomendar coisas para as pessoas. Desde as coisas mais simples, como vou recomendar um produto que tem a ver com o mês do ano. Agora é o mês da primavera, eu vou recomendar flores. O mês dos namorados, eu vou recomendar bombons e perfumes. O mês do Natal, eu vou recomendar brinquedos para as crianças. Até recomendar coisas de acordo com o perfil de cada usuário. Eu ir verificando através de um algoritmo de inteligência artificial o que aquele meu usuário mais compra, mais gosta, onde ele vai, e nós estamos sendo monitorados o tempo todo. E isso vai ser usado no meu e-mail, no site de comércio eletrônico. Eu vou começar a receber no Facebook mensagens de anúncios de produtos que eu me interesso. Isso é
já está acontecendo através de algoritmos de inteligência. Robótica, um outro tema muito interessante, que envolve hardware e software. Não é muito o foco do nosso curso, porque o nosso curso não tem muito foco em hardware, mas nada impede que vocês estudem robótica. Vários empregos já deixaram de existir e muitos outros vão deixar de existir. E os robôs vão tomar conta dessas atividades, que são atividades mais braçais. E nós, seres humanos, vamos ter que nos dedicar a atividades mais intelectuais. Nós vamos ter menos postos de trabalho, mas postos de trabalho cada vez mais qualificados. Eu vou ter que ter uma qualificação cada vez maior nesses postos. Questão da ética, também é um tema bastante discutido nessa ideia do computador e sociedade. Como eu posso ou não ser ético? O que é ética? O que é bom ou ruim? O que é certo ou errado? Então, algumas vezes a gente vê no Brasil coisas que são legais, a legislação permite, mas são antiéticas. Um exemplo bem simples. Os juízes que ganham um salário enorme têm auxílio moradia de R$4.000. E tem pessoas morrendo de fome morando em favelas. Esse auxílio moradia é legal. Eles têm um direito, só que ele é antiético. Então nós vamos ter mais à frente sobre ética, né? E vamos discutir essas questões do nosso jeitinho brasileiro, né? Jogar o papel de bala no chão, estacionar na vaga que não é minha, que é preferencial, furar uma fila. E aí eu chego lá no Congresso Nacional e os senadores, deputados, o presidente, os ministros, eles acham que é comum roubar dinheiro público. Por quê? Lá atrás todo mundo faz um monte de coisa errada, eu também me acho de fazer o que eu acho que tem que fazer. Então aqui tem uma série de coisas, colar na prova, comprar um produto falsificado, aceitar o troco errado, roubar TV a cabo. Aqui eu vejo muita gente fazendo gato. Muita gente tem TV a cabo compartilhada, 5, 6 famílias pagam uma taxa maior para ter mais canais e dividem. Isso tudo é antiético, é o nosso jeitinho brasileiro, isso é cultural, né? E a gente não aprende a resolver. E um detalhe importante, né? Nós somos antiéticos, não os computadores. Tá? Se o computador... Eu não posso botar a culpa no computador. O computador fez uma coisa antiética. Fui eu que fiz. Fui eu que programei, fui eu que fiz alguma coisa errada. A questão da informática aplicada à saúde é uma área bastante interessante também. Ferramentas para ajudar a desenvolver telemedicina. Há poucos dias, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre divulgou a primeira cirurgia usando um robô. E não era um robô fazendo a cirurgia sozinho. Era um médico sentado no equipamento, usando um equipamento e usando o joystick, que controlava até a tremedeira do médico. Então vocês imaginem, um médico que tem grande experiência em cirurgia, mas que com o tempo vai perdendo a destreza das mãos. E aí ele não pode mais fazer uma cirurgia. Com esse equipamento ele vai poder fazer. Todo o conhecimento dele continua e ele tem um equipamento que vai ajudar ele, por exemplo, a controlar a tremedeira das mãos. Tá? Isso já é realidade, foi feito agora, esse ano, ali no Hospital de Clínicas, se não me falha a memória, em maio ou junho. Questão da legislação aplicada à informática, então toda essa questão sobre software, né? O software tem uma proteção igual das obras literárias, mas o direito do software pertence ao meu empregador. O que eu levo quando eu saio de uma empresa é o meu conhecimento, eu não levo o software. Eu participei do desenvolvimento de um ERP na empresa X, o ERP não é meu, é do empregador. Se eu criar algum aplicativo, algum software, eu não tenho direito à patente. O máximo que eu posso fazer é registrar esse software no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? E ganhar um registro por ele, o que não me garante muita coisa. Garante que o software é meu? Não. Eu faço um ERP. ERP tem em tudo que é lugar. Como é que eu provo que o meu ERP é diferente dos outros? Só porque a interface é diferente? Isso é bem complicado, tá? Pesquisa em computação, um tema que nós vamos estudar também. Desenvolver projetos de pesquisa pura e aplicada. Aplicada é quando eu desenvolvo alguma coisa para resolver o problema de uma empresa, de uma pessoa, da sociedade, de uma ONG, de uma escola. Por exemplo, um aluno nosso aqui fez uma vez uma ferramenta para que as pessoas aqui de Frederico pudessem solicitar cortes de árvores pela internet, sem ter que ir na prefeitura, que era um software sobre licenciamento ambiental. Isso é uma pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa pura em computação? Eu quero criar um novo algoritmo de ordenação. Tem bubble sort, heap sort, merge, seja lá o que for. E eu quero me dedicar a criar um novo algoritmo de ordenação que vai ser mais rápido que os outros. Isso é pesquisa pura, porque eu não tenho uma aplicação direta nesse momento. Lógico que depois que eu criar esse algoritmo de ordenação, eu vou aplicar em vários contextos de ordenação, né?
ordenar em ordem alfabética, ordenar em ordem crescente, ordem decrescente, mas no primeiro momento eu não tenho ainda. Pirataria de software é uma questão bastante cultural, né? Nós culturalmente copiamos tudo, não temos licença de Windows nem de Word, sempre damos um jeitinho para craquear alguma coisa, então eu vou craquear, eu tenho uma chave para craquear aquele software, então é um problema sério. Possibilidades futuras ou atuais. Inteligência artificial, a BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, que é baseado num software da IBM, que é um sistema, uma plataforma de computação cognitiva chamada Watson, e a BIA usa essa plataforma para poder conversar com os clientes do Bradesco. A mesma tecnologia, depois eu vou mostrar para vocês que está aqui perto, né? Tecnologia de inteligência artificial para criar fragrâncias. O Boticário usou inteligência artificial para criar um novo perfume e, por incrível que pareça, esse perfume tem ingredientes que um perfumista não iria colocar no perfume, como caramelo e leite condensado. A China usa a mesma tecnologia da BIA, do Bradesco, que é o atendente virtual da Tia Turbo aqui em Frederico. Então vocês olham o que é a revolução digital e a globalização. Eu tenho uma plataforma de computação cognitiva da IBM, que é uma empresa multinacional, um dos grandes players do mercado na área de computação. Eu tenho um banco enorme, que é o Bradesco, usando essa tecnologia. Eu tenho uma empresa local, que é a Tia Turbo, usando uma tecnologia. E tem um ex-aluno aqui do curso, que foi colega de vocês, alguns não conheceram ele porque ele já se formou, que é o Marcos Anon, que está por trás desse projeto, porque inclusive na reportagem aparece o nome dele. O que mais que nós temos como possibilidade futura? Todos, independente de estarem cursando uma graduação em informática, vão ter que estudar alguma coisa sobre pensamento computacional. Aprender a programar. Antigamente, todo mundo tinha que estudar inglês. Ainda tem que estudar, né? Então todo mundo diz assim, você tem que saber falar inglês, tem que saber escrever inglês, tem que saber alguma coisa de inglês. Hoje a onda é estudar programação. Mas eu odeio programação. Repense, tire esse odeio da frente. Se eu coloco odeio alguma coisa, eu já tenho uma dificuldade enorme para aprender. Eu crio uma barreira e aquilo cria um bloqueio. Eu aprendo o que eu quiser. É só eu desbloquear. Eu não odeio nada. Eu vou aprender tudo que eu tiver vontade de aprender. Eu quero aprender Java, eu vou aprender Java. Eu quero aprender Python, eu vou aprender Python. Eu quero aprender lógica de programação, eu vou aprender lógica de programação. Então, as 3 coisas que nós temos que estudar, independente de nós estarmos na computação ou não: pensamento computacional, inteligência artificial e trabalhar de forma multidisciplinar. Não existe mais espaço para eu trabalhar fechado no meu escritório sem me relacionar com outras áreas. A informática se relaciona com todas as outras áreas, de negócios, de educação, da saúde. Eu tenho que trabalhar com todos. Eu tenho que entender um pouco de como funciona a sociedade, as empresas, as ONGs, o governo, senão eu não vou conseguir fazer um trabalho bom em informática e nem... Olha só o que acontece em 60 segundos em 2019, né? Dado atual. 4,5 milhões de vídeos visualizados em 1 minuto. Quase $1 milhão gastos online em 1 minuto. Por exemplo, ali, 3,8 milhões de consultas e pesquisas no Google. Vocês imaginem, olha a revolução digital que nós estamos vivendo e que é acessível para todos, inclusive nas cidades do interior, comunidades rurais, comunidades indígenas. Está disponível para todos, alguns com mais velocidade, alguns com menos, alguns com algumas tecnologias mais antigas como rádio, internet via rádio, por exemplo, né? Mas estão. Falando de possibilidades futuras, né? Hoje, tendências e declínios. Por exemplo, tendências: raciocínio, resolução de problemas, ideação, inteligência emocional, criatividade, aprendizagem ativa, que é um dos métodos da aprendizagem ativa, é a sala de aula invertida. O que está em declínio? Por exemplo, destreza manual, resistência e precisão. Mas eu não vou precisar de destreza manual? Não quer dizer que não vou precisar de destreza manual, mas os equipamentos vão me ajudar nisso, como aquele exemplo do médico, que vai usar um equipamento robótico com um joystick, e esse joystick vai ajudar ele a resolver problemas de destreza manual que ele tem. Então, eu não quer dizer que eu vou perder as minhas faculdades de ser humano, de
de destreza manual, de tato, da fala, da audição. Quer dizer que eu vou aprimorar elas usando as tecnologias. Uma referência aqui sobre história da computação, mas várias outras coisas são referências da web. E agora então a gente vai fazer uma atividade a partir dessa videoaula.